Olá, Olá, Francisco. João, tudo Consegues-me bem? ouvir? Consigo, e tu consegues? Então consigo. Deixa-me só ver se entra um bocadinho mais pessoas Certo, certo, para à vontade. iniciar. Como é que está a correr? Tudo a correr bem, olha, andamos aqui na luta, aqui na preparação da pré-temporada, não é? Mesmo E que- começando, está quase a começar, mas mesmo assim ainda falta um mês para acabar o mercado. É verdade, isso não facilita também. Isso deve ser mais complicado porque este fim de semana começa, se não estou em erro. Sim, sim, começa agora para nós começa no domingo, mas sim. Ok. Acho que vamos dar aqui, dar início. Primeiro, dizer boa noite às pessoas que me estão a ouvir. Agradecer-te pela disponibilidade que tens para partilhar aqui um pouco a tua experiência e a tua vivência já no mundo do futebol. Mesmo sendo novo, já tens uma boa experiência aqui no Sim, mundo do futebol. E agradecer também ao Vila Franquense por ter aceito o convite, ter aceito também, porque é o clube, também tem que dar permissão um pouco para falares aqui. Primeira questão que eu te coloco, certo. Francisco, é como é que iniciaste isto tudo na área do scouting? Começaste logo pelo scouting ou tiveste as tuas sessões? Ou explica-nos um pouco como é que iniciou o teu percurso na Certo. área do scouting. Pronto, falando aqui um bocado sobre o meu percurso, mas antes disso, agradecer-te o convite e naturalmente também dar os parabéns pelo excelente projeto que estás aqui a montar. Acho que é sempre gratificante esta partilha de experiências, de conhecimento, não só para nos ajudarmos a nós mesmos a evoluir, mas também para ajudarmos os outros que estão do outro lado a partilhar e a acompanhar esta troca de informação também para crescerem dentro da área. Acho que isso é sempre pertinente e enriquecedor. Sobre a tua questão em concreto, eu joguei futebol até ali aos 18, 19 anos. Nessa altura, depois de entrei para a faculdade, deixei de jogar futebol e foi numa fase em que comecei a entrar mais na questão da análise dos jogadores. Escrevia umas análises para revistas e para blogs e depois acabou por surgir a hipótese de fazer scouting na prospeção do Benfica, no departamento de futebol aqui de formação do Distrito de Setúbal, na área onde eu resido, aqui acompanhar os jovens aqui de vários escalões, até ali ao sub-15, sub-17, para identificar e acompanhar esses jovens. E foi isso que eu fiz durante alguns anos, ao mesmo tempo que acabava por escrever para revistas, para sites, para blogs, para jornais. E a experiência do futebol após ter deixado de jogar futebol acaba por aparecer aí na área do scouting. Depois disto, acabei por também estar ligado à área do treino, onde estive aqui ligado ao Augustense como treinador adjunto do Sub-14, Sub-15, depois mais tarde dos próprios Júniores, analista da equipa de sénior. Mas acabei por sempre gostar, para além da questão da análise e do treino, aquilo que me move mais acaba por ser também a área de scouting. E acabo por, em 2016, criar a ProScout, em conjunto com outros amigos, criar a ProScout, que é uma empresa de consultoria de scouting, com a visão de criar um espaço onde pudéssemos falar sobre jogadores, sobre equipas, mas também sermos uma empresa e partilhar este nosso conhecimento com os clubes que não têm departamento de scouting ou que têm, mas como uma forma complementar, nós fazemos análise de jogadores e de mercados que eles consideram importantes. Ok, Francisco, para quem tem 29 anos, tem uma experiência já interessante, que parece que já tens, mas muitos podem não saber, 29 anos que tens e já tens uma experiência até interessante, porque começaste no blog, entraste na faculdade com 19, 20 anos, começaste, já começavas já na área em termos de publicações, isso já é muito interessante. Como é que se Certo, deu? mas eu não tirei. Para te dizer o seguinte, eu não sou licenciado na área do desporto. Eu acabei por tirar a minha formação académica na área de economia e de finanças, e depois acabei sim por enverdar por esta área, porque gostava. Acabei por trabalhar na área financeira, acabei por trabalhar em Londres também dentro desta área. Decidi voltar em 2020 para me focar no projeto da ProScout e também na altura já tinha colaborado com a SIC Notícias, com o Record, com a própria Sport TV, depois mais tarde quando volto com o Canal 11, mas quando chego venho para gerir a ProScout para tentar profissionalizar ainda mais o projeto.
E na altura acabo por ser convidado então para o Vila Franquense, que estavam a montar um departamento de scouting, e em janeiro de 2021 acabo por ser É isso que eu ia convidado fazer para essa ficar a... questão. Como é que foi a mudança da ProScout para o Vila Franquense? Como é que surgiu? Foi isso, ou seja, eu na altura venho em 2020, em outubro de 2020, acabei por sair da área financeira, por opção própria, não era uma coisa que me via a fazer nos próximos anos, e decidi arriscar, vim sem nada, definido, vim com a ideia de, ok, tenho aqui alguma estabilidade que me permite estar a tentar fazer crescer a ProScout, a colaborar com o Record, a colaborar com a própria Benfica TV, que também cheguei na altura, depois apareceu mais tarde o Canal 11, mas venho para preparar e organizar, fazer crescer o projeto da ProScout. E depois acabo por estar também assim, num espaço de partilha, tipo este, com um formador, que na altura era o diretor desportivo do Vila Franquense, em que acaba por referir que estavam a criar o departamento de scouting, acabei por falar com ele e depois acabei por ser escolhido e convidado para integrar o departamento, que era eu e mais um colega que estava no Brasil, e acabámos por Bem, desenvolver e criar o departamento, os métodos de scouting, o processo de observação, o perfil dos jogadores, mercados a observar, todo esse processo acabou por ser feito por mim, em conjunto com o meu colega também, e que acabou por ser muito, muito importante, não só no meu crescimento a nível pessoal, mas também no meu crescimento a nível profissional, porque foi uma experiência completamente diferente, não é? Trabalhar a tempo inteiro na área de scouting, num clube de segunda liga, ter esta autonomia e esta liberdade para ser eu a implementar o projeto, também acabou por me ajudar imenso. e a crescer também, acredito nisso. Claro. Fala-me também um pouco do teu dia-a-dia de shift scout no departamento de scouting do Vila Franquense. Como é que é o teu dia-a-dia para as pessoas perceberem É um pouco? importante, sim, é importante enquadrar aqui um pouco o contexto. Eu entro em janeiro de 2021, a equipa estava, ainda está na segunda liga, felizmente. Nós entramos ali numa fase em que é preciso fazer algumas contratações urgentes, porque a equipa precisava de se salvar na segunda liga. Acabámos por atacar o mercado ainda de uma forma muito, digamos, tímida, porque não tínhamos grande conhecimento do mercado, Não tinha uma ou pelo base de menos a dados. este nível. Exatamente, não existia nada, não existia zero. Ou seja, nós montámos o departamento de raiz. Entramos ali a 1 de janeiro e o mercado dali com um mês, e sabemos que o mercado de janeiro é muito Muito cirúrgico. competitivo e Ou seja, difícil. é muito complicado e temos que acertar ali nas contratações. Acabamos por fazer algumas contratações, ainda fizemos boas contratações nesse mercado, e depois acabámos por desportivamente descer de divisão, mas acabámos por depois salvar-nos porque cumprimos todos os critérios da segunda liga e ficámos na segunda divisão. Na época seguinte, esta decisão acaba por ser muito tardia, ou seja, quando todas as equipas da segunda liga quando já estavam a treinar, a fazer pré-época e já tinham os plantéis quase fechados, foi quando sai a decisão e o Vila Franquense é repescado para a segunda liga. Nós começamos a treinar com 4 jogadores, ali a meio de julho, com 4 jogadores. Fomos buscar à volta de 25 jogadores. E aí o departamento de scouting, tínhamos a nossa base de dados, tínhamos as Ok. nossas equipas sombras, tínhamos a equipa sombra, trabalhámos nos dois cenários, ou seja, cenário de descida à Liga 3, cenário de permanência na segunda divisão, tínhamos, tínhamos os documentos todos preparados. Claro que depois acaba por ser muito, muito imprevisível, porque aquilo que nós também é dinâmico, o mercado, como conhecemos, o futebol, íamos atualizando constantemente, porque os jogadores iam entrando e saindo dos outros clubes e nós íamos atualizando a informação. Pronto, acabamos por contratar 25 jogadores, há mudança na estrutura, à terceira jornada mudamos de equipa técnica, vem outra equipa técnica, modelo de jogo diferente, sistema diferente, acabamos por ter que nos adaptar. Pronto. E surge ali no momento em que a estrutura, há uma formação de estrutura e acabam por me convidar para acumular funções como team manager, ali a partir de setembro, outubro. Então Ok. o meu dia a dia era muito, era o primeiro a chegar ao clube, era dos primeiros a chegar ao clube, na altura por causa do treino, para fazer a preparação do treino, tomar um pequeno almoço antes dos jogadores e tudo mais. Acompanhava o treino, fazia a gestão diária em termos logísticos, desde viagens, pequenos almoços, estágios, toda essa gestão inerente à logística diária de um clube, ligação entre as estruturas, entre a equipa técnica, staff, direção, pronto. E depois, mais à tarde, quando estava mais livre, acabava por
por me focar no scouting. Ou vinha para casa e fazia observação via o iScout, que é a plataforma com quem nós trabalhamos, ou ia ver jogos ao final da tarde, algumas competições que eram possíveis, de Liga Revelação, Liga 3, Claro. final da tarde, durante o fim de semana, que acompanhava a equipa para estágio e estava nos jogos com a equipa, por exemplo, no dia que tivéssemos folga ia ver jogos, ou no dia que estava de folga fazia observação aqui em casa, e foi assim um contexto muito específico e muito, digamos, complexo para trabalhar, porque não é fácil, são duas áreas muito urgentes e que temos de dar muito de nós. São duas áreas distintas, mas sem dúvida que a parte de estar como team manager ajudou-me bastante a crescer. Do ponto de vista da relação humana com os jogadores, a nível de gestão desportiva, ajudou-me bastante e acaba por trazer conhecimentos para aquilo que acaba por ser no meu futuro. E agora, esta época, aquilo que ficou definido em termos de estrutura é que ficaria só responsável pela área de scouting, e é isso que tenho feito desde o final da época passada, ali em maio, atribuímos as nossas equipas sombras dos vários campeonatos que nós observamos, consideramos estratégicos, e agora temos vindo a trabalhar sobre esta situação da preparação e a gestão do plantel para atacar esta temporada. Muito bem, Francisco. Em relação também ao planeamento como é que está a correr o planeamento deste mercado de verão e se existiu alguma alteração em relação ao anterior, ao do ano passado? Não, é assim, existiu alteração porque foi como eu te disse, o ano passado nós começámos quando existiam equipas que já tinham o plantel fechado. E nós quando começamos a temporada, a pré-temporada, tínhamos 4 jogadores. Este ano o cenário foi completamente diferente, não é? Ou seja, fechámos o treinador, começámos a preparar, ainda antes do início da pré-temporada, tivemos várias reuniões com a equipa técnica, neste caso com o treinador, com o Mr. Rui Borges, acabámos por definir os alvos que queríamos para o mercado, alguns conseguimos, outros não conseguimos, isso é natural, é futebol. Acabámos por identificar os jogadores, tínhamos a equipa sombra definida, fechámos os jogadores para as posições carenciadas, que considerávamos mais estratégicas, e vamos avançando aos poucos. Neste momento temos o plantel praticamente definido, o que é muito positivo a um mês do fecho do mercado, até porque o campeonato começa já neste fim de semana, mas claro que o mercado é volátil e é dinâmico e as coisas podem mudar ao longo do tempo. Mas, felizmente, temos o plantel praticamente fechado nesse sentido. Agora, a preparação é exigente. Ainda por cima, numa estrutura, num contexto, que é o caso do Vilfraquense, uma estrutura pequena, a responsabilidade de um chief scout não é só um chief scout, ou seja, tem preponderância e tem influência naquilo que é, pelo menos daquilo que eu conheço a realidade, tenho essa sorte de estar inserido numa estrutura que me valoriza o meu trabalho, valoriza a minha palavra e a minha opinião, e estar próximo do centro de decisão é muito positivo, porque permite-me não só passar a minha mensagem de forma mais clara, de forma mais concreta, e depois também permite-me ter aqui algum peso, tudo o que isso acarreta de positivo e negativo, de dar a minha opinião sobre aquilo que é a nível de planeamento da temporada, a nível de reforços, mesmo a parte do treinador, acabei por ter, não vou ter dizer que tive influência, mas acabei por fazer parte da escolha dentro daquilo que é o projeto Vila Franquense, daquilo que era a visão que nós tínhamos enquanto estrutura para aquilo que era esta temporada, e decidimos ir por um caminho, porque acreditámos que este era o caminho certo, era aqui que nós tínhamos que apostar, porque o projeto é claro, e isto é público, é o projeto do Vila Franquense, é consolidar a sua posição na segunda divisão, na Liga SABSEG, conseguir crescer o máximo possível e, acima de tudo, potenciar e valorizar jovens ativos. E então tínhamos que ir para uma equipa técnica que o fizesse, sem medos, com coragem, sem problemas em apostar em jovens, e encaixou aqui esta equipa técnica, e também o plantel, a base do plantel também é montada sobre esta ideia. Por isso, desvendando aqui um pouco aquilo que foi o planeamento da temporada, é muito isso, ou seja, a nossa ideia é ter ali, digamos, 8, 10 jogadores que já têm alguma experiência em contexto de segunda liga, 8 a 10 jogadores que sejam jovens, que possam crescer e ser potenciados, e depois 4 a 5 jogadores já mais experientes e que acabem por ser aqueles jogadores diferenciados de contexto de segunda liga. E foi assim que formalizámos a equipa para esta temporada. Claro, mesmo estando, entre aspas, finalizado ou quase finalizado o plantel, sabemos que pode sempre haver uma saída,
isto não controlamos, vocês também não controlam, por isso tens a ter Claro, sempre algumas soluções, ajudas sombra para prevenir claro. esses tais eventuais saídas. Fala-nos também um pouco como é que funciona o departamento de scouting, quantos é que são, que funções é que desempenham, para nós percebermos um pouco Sim, o investidor neste lá em momento, casa. sim, sim, neste momento somos dois. Sou eu, que faço observação aqui em Portugal, e na Europa, e temos o meu colega brasileiro, que neste momento já não pertence à estrutura, mas estamos em processo de formação, porque ele acabou por sair para uma equipa da Série A do Brasileirão. Ou seja, foi para o Internacional de Porto Alegre e que neste momento estou eu e o diretor-geral, diretor desportivo, nesta parte do departamento de scouting, sendo que a ideia é estruturar, ver se colocamos aqui uma pessoa também a fazer só o mercado brasileiro, até porque o próprio investidor do clube, o dono do clube é brasileiro, o mercado brasileiro acaba por ser um mercado preferencial aqui do Vila Franquense e então temos de ter aqui um acompanhamento, uma atenção redobrada naquilo que é o mercado brasileiro. Mas neste momento aquilo que está estipulado são duas pessoas, uma a fazer acompanhamento do mercado brasileiro, outra a fazer Portugal e resto da Europa. Ok, então neste momento é só tu Sim. e o E o diretor. diretor, sim. Ok. Sim. Relativamente ao perfil do jogador, qual é o perfil que procuram? Tem muito a ver com a ideia do treinador neste momento novo ou a equipa, ou, neste caso o clube, a SAD do Vila Franquense, tem um perfil já definido do jogador? Não, é assim, nós temos um perfil definido de jogador e depois, claro que isto há aqui aspectos micro que acabam por ser alterados consoante aquilo que é a ideia de jogo e o modelo de jogo da equipa técnica, mas aquilo que existe é uma visão transversal a todos os intervenientes no processo. Ou seja, nós temos uma ideia de jogo, um modelo de jogo, um perfil de jogador bem definido e isto está tudo pré-definido em termos de documentais. Temos toda esta estrutura identificada. E depois acabamos por, digamos, encaixar aqui esta equipa técnica, este treinador, dentro daquilo que era o projeto Vila Franquense. Mas, obviamente, que depois há aqui pequenas nuances, pequenas dinâmicas que vão sendo aprimoradas e vão sendo desenvolvidas e podem ser algo dispares. Por exemplo, nós naquilo que é o nosso modelo de jogo, estou a dar um exemplo, não quero dizer que seja Claro. verdadeiro, mas podemos focar aqui num lateral ofensivo, ou melhor, dois laterais ofensivos com projeção ofensiva, disponibilidade física, aparecer no último terço a desequilibrar, e chega o Mister, a equipa técnica, e quer que o lateral direito faça isso e o esquerdo feche e seja, por exemplo, terceiro central. Pronto, isso aí depois são microdinâmicas que vão aparecendo dentro do modelo de jogo da equipa técnica, depois ajustamos naturalmente. O perfil está lá identificado, mas claro que depois há ajustes. Não é por aí que a coisa não se faz. Mas sim, de forma genérica, o perfil está identificado por parte da estrutura e depois também numa base diária e regular, comunicado com o treinador e ajustamos aqui estas posições para percebermos o que é que procuramos especificamente, porque dentro dos avançados há avançados com diferentes características, por exemplo, médios com diferentes características, mesmo os defesas centrais, todos eles são diferentes. Pronto, por isso vamos tentando encaixar aquilo que é a ideia do treinador, da equipa técnica e também aquilo que é a ideia da estrutura, sendo que a ideia maior foi aquela que eu já disse, são jovens para serem potenciados e valorizados a nível de mercado, jovens que tenham rendimento imediato para um contexto de segunda liga, mas que possam crescer para depois mais tarde possam também ser vendidos. Ok, então, e existe também uma relação muito próxima em termos de comunicação diária entre vocês e o treinador. Isso também, se o treinador pode às vezes, não é pedir reforço, não é assim, mas pode opinar e debater com vocês uma outra escolha para determinadas posições. Não, isso acontece de forma natural, porque lá está, somos uma estrutura pequena. Obviamente que nós temos identificado os jogadores, mas a equipa técnica e o treinador são parte integrante daquilo que é a escolha dos jogadores. Ou seja, nós apresentamos aqui Determinados jogadores. cinco soluções, ok, estamos à procura de um determinado jogador, o perfil é este, o perfil que o clube pretende é este, o perfil que a equipa técnica pretende também vai ao encontro, há aqui alguns ajustes, nós ajustamos, identificamos 5 jogadores que estão aqui e desses 5 jogadores depois cabe à equipa técnica a ordenar a preferência e perceber qual é o jogador que pode dar mais garantias dentro daquilo que é o modelo de jogo da equipa técnica. Muito bem.
Visto que é um clube que procura investir muito em jovens talentos, depois para os poder depois potenciar e vender, nunca teve equação criação do Sub-23 ou de uma equipa B? Esteve e está neste momento em pé. Agora, aqui a questão é que nós vivemos aqui num contexto político, digamos assim, adverso, que é nós estamos em Vila Franca Mas treinam, e treinamos em Vila Franca, mas mas jogamos em jogam, Rio Maior. não sei. Exatamente, ou seja, por questões de infraestruturas não temos condições para jogar ali. E que estamos à espera que a Câmara avance com a construção do estádio, com a possibilidade da nossa parte também, enquanto SAD, haver um investimento num centro de treino, mas esse investimento só será feito quando de facto o estádio começar a avançar. E isto acaba por ser aqui um efeito de bola de neve, digamos assim, que nós, por exemplo, temos a nossa equipa de júniores na primeira divisão nacional de júniores, no escalão máximo. Temos a equipa profissional na segunda divisão, na Liga SAPSEC, mas sentimos claramente que há aqui um gap em termos competitivos e que falta aqui uma equipa intermédia, seja uma equipa B, uma equipa sub-23, que falta claramente isso. Isso já foi debatido, obviamente, mas que só faz sentido avançar para isto se tivermos condições a nível de infraestruturas e a nível de espaço para que a equipa possa treinar, possa competir e que neste momento estamos limitativos à questão política da Câmara avançar com a construção do estádio, para depois também ser avançado um centro de treinos e que possamos ter campos disponíveis para ter a equipa B ou a sub-23 a competir. Ok, algo que está em mente num futuro Exatamente. do clube. Ou até mesmo uma equipa satélite que possa fazer isso. Sim, Pronto, colocar também essa há. questão, em termos visto que isto pode demorar, porque a construção do estádio não é, demora, tem sempre os seus porquês, demora sempre um bocadinho. Isso também já Sim, teve em debate a criação de um clube satélite, como referiste, para ajudar a situação dos jovens. sim, não, isso já teve em equação também, e aliás está neste momento também a possibilidade digamos, fazer uma parceria ou adquirir mesmo um clube satélite que esteja, por exemplo, num campeonato de Portugal, numa quarta divisão, onde seja possível os nossos jovens estarem a jogar lá, serem devidamente acompanhados, num contexto próximo, familiar, e que nós possamos regularmente fazer esse follow-up, essa monitorização dos jogadores, sentir-se também, digamos, acarinhados, estarem dentro de uma estrutura, porque sabemos que de facto é muito complicado este salto competitivo daquilo que é a divisão de sub-19 dos Júniores para um contexto de uma liga. E é importante haver este passo intermédio e isso também é uma solução que está em cima da mesa. Muito bem. Em relação aos mercados, como tu referiste há pouco, qual é que são os mercados em Portugal que o Vila Franquense se foca mais? Sim, é assim, para além da segunda liga, que é o campeonato onde nós estamos inseridos, não é? Tem que ser a Liga 3, são os campeonatos normais, ou seja, Liga 3, Campeonato de Portugal e Liga Sub-23, Liga Revelação dos Sub-23. Mas procuram dar foco às três, ou há uma que procuram estar mais atentos e... É assim, na minha opinião, enquanto scout, aquilo que é um contexto para além excluindo aqui da equação a Liga SAPSEG, a segunda liga, aquilo que é um contexto mais próximo da segunda liga é a Liga 3. E é aí que acabamos por nos focar muito mais. A Liga de Relação dos Sub-23 é um contexto interessante, um contexto competitivo interessante, não desvalorizando, obviamente, mas sabemos que é um contexto ainda com pouca maturidade competitiva. Ou seja, os jogadores jogam todos ali num escalão etário até aos sub-23 anos. E isso depois faz com que o salto para um contexto de segunda liga seja também ele, por vezes, muito elevado. Não quer dizer nada, porque nos últimos anos temos visto os jogadores, e são vários os casos de equipas que aproveitam os jogadores dos sub-23 para a equipa principal e alguns desses clubes até E estão temos na alguns da equipa. segunda liga que provam isso. Claro. Não, e é mesmo na Primeira Liga, e este ano vamos ver certamente jogadores que o ano passado estavam na Liga de Apelação e que este ano vão estar Temos bons na casos, isso é Primeira verdade, Divisão. temos bons casos Pronto. disso. Agora, aquilo que nos apraz dizer é que a Liga 3 é que está mais próxima daquilo que é um contexto competitivo da segunda divisão
mas também há qualidade no Sub-23, temos é que saber fazer este transfer competitivo, saber retirar o jogo, o jogador e o jogo de onde estão inseridos e projetá-los para um contexto de segunda liga, perceber se é um jogador que é competitivo, se é intenso, se é dinâmico, se é um jogador que consegue ter estímulos competitivos, se a repetição dos esforços consegue ser aplicado a um contexto de segunda liga. Tudo isso é importante depois no momento de observação do jogador para perceber se o salto que ele vai dar da Liga de Revelação, onde só joga com miúdos da idade dele, de sub-23, se vai estar preparado para um contexto, já para não falar do aspecto mental e psicológico, se está preparado mentalmente para o salto e para a exigência que assim o obriga. Visto que são dois que neste momento estão nas funções de scouting no departamento, como é que vocês se separam? Ou seja, se estão atentos a estas três em Portugal, Liga de Revelação, a segunda Liga e a terceira, fazem só análise em vídeo ou procuram também ir ver jogos ao vivo, visto que ao Porto, como é que gerem muito essa situação? Ou só se focam mesmo em análise de vídeo? Não, atenção, esta situação dos dois só ficou agora mais recentemente no mês de julho, porque na época passada tínhamos o nosso scout brasileiro que fazia o acompanhamento do Brasil e depois acabou por sair agora em julho. Neste momento, as coisas ainda estamos a reestruturar essa situação para que quando o campeonato começar agora na próxima semana já estarmos as coisas todas definidas, de quais é que vão ser as funções e quais é que vão ser as áreas geográficas atribuídas a cada pessoa responsável, mas naturalmente que nós aquilo que fazemos é durante a semana, nos dias que não há competição, fazemos observação em vídeo via o iScout e depois no dia competitivo, do dia de jogo, deslocamos aos jogos, seja aqui na zona de Lisboa, seja na zona norte, na zona sul, acabamos por ver os jogos ao vivo, até porque é uma ferramenta importante, aquilo que conseguimos ver em vídeo, não conseguimos ver ao vivo e vice-versa. E depois há disponibilidade, felizmente estamos inseridos num contexto onde as pessoas acreditam na importância do scouting e há essa disponibilidade para viajar numa ótica mensal para ir ver jogos lá fora, seja a França, seja a Espanha, seja ao Brasil, seja mesmo à África, como chegámos a ir ver algumas academias à África. Por isso, depende muito daquilo que vai ser o planeamento. É isso que, curiosamente, ainda hoje estivemos a discutir sobre isso, daquilo que vão ser os mercados a atacar esta época, para além daqueles óbvios, digamos assim. E é isso que estamos a definir e que vamos levar a cabo nos próximos tempos. Muito bem. Mas tenta-nos explicar aqui, pelo menos a mim, um outro aspecto. Mas vocês analisam, têm uma base de dados, analisam um outro jogador e só quando têm uma outra dúvida é que procuram ir vê-lo ao vivo para tirar Não, certas é questões. assim. Porque senão, Nós imagina, já tem uma base de dados de 100 e ver os 100 jogadores é sempre complicado. Pois tem que haver sempre Sim, uma seleção. claro, mas por exemplo, o que nós fazemos é o iScout como um primeiro filtro, digamos assim, ou a observação em vídeo como um primeiro filtro. Mas também, por exemplo, a Liga 3 é uma competição curta, está dividida entre sul e norte, facilmente num mês, digamos assim, conseguimos identificar, conhecer todas as equipas e todos os jogadores e a partir daí, foi o que fizemos ano passado, por exemplo, fomos ver jogos ao vivo, vários jogos logo no início, em agosto e setembro, e a partir de outubro já tínhamos identificado os jogadores que melhor podiam encaixar dentro do perfil que nós procuramos, nomeadamente daqueles tais jovens que podem ser potenciados, e a partir de outubro fizemos um acompanhamento mais específico destes jovens, não descurando outros que pudessem aparecer, porque lá está, é impossível que conhecemos todos os jogadores, podia haver alguma lesão, alguém que não estava inscrito ainda e que depois aparece e aparece em bom plano e até aparece mais à frente. Mas acabamos por, ali na altura de meados de outubro, já ter os jogadores identificados, por exemplo, na Liga 3 ou de outras ligas. Por exemplo, National 1, que é a terceira divisão de França, que é um mercado também estratégico, nós chegamos ali, mas aí é diferente, aí fazemos observação em vídeo, em outubro já sabemos quem é que são os jogadores e quando formos viajar para lá para ver jogos, já temos os jogadores, já temos o roteiro montado para irmos acompanhar os jogadores, para otimizar aquilo que é o processo logístico de viagem e otimização de gastos, de saber quais é que são os jogadores que vamos observar ao vivo. Pronto. E aqui em Portugal é a mesma coisa, ou seja, fazemos a observação dos jogadores em vídeo, vamos aos jogos,
e depois a partir de outubro já sabemos quem são os jogadores que vamos acompanhar mais de perto para fazer essa observação regular ao longo das semanas e depois fazemos os nossos relatórios, os nossos pareceres e colocamos na nossa base de dados. Muito bem. Em termos de mercado internacional, qual é que são os mercados? Falaste de França, falaste também que já foste muito à África, mas qual é que são os mercados que vocês procuram internacionalmente focar Sim, sim, o Brasil, obviamente, não é? Até por questões também políticas, o dono é brasileiro. Pronto, depois temos França, a terceira divisão França, ou mesmo a segunda divisão, é um mercado muito interessante. Temos aqui mercados também, por exemplo, Espanha, terceira divisão, própria Itália, série C também. E depois entram aqui campeonatos africanos, mas não só campeonatos, mas por exemplo torneios e assim, foi o que nós fomos ver agora no verão. Fomos a um torneio à Nigéria, fazer acompanhamento e existiam outras possibilidades de ir ver outros torneios, porque acaba por ser uma boa porta de entrada para aquilo que é o futebol aqui na Europa e conseguirmos ir buscar jogadores africanos, ainda sem cultura tática, mas com um perfil físico e perfil técnico que podem encaixar aqui e depois têm que ser trabalhados e a nossa ideia é, lá está, não havendo esse patamar de intermédio de equipa B, equipa sub-23 ou equipa satélite, colocar e buscar jogadores que possam encaixar aqui na nossa equipa sub-19, serem de 2004, que possam ter um perfil diferenciado num contexto de primeira divisão nacional de júniores e depois possam ir integrando aos poucos a equipa principal na segunda liga. Por isso temos muito esta ideia e é isto que agora estamos a trabalhar, no sentido em que a equipa principal já está com o plantel praticamente definido e agora vamos estar aqui a munir, digamos assim, a equipa de sub-19 com algumas peças importantes vindas do estrangeiro que possam dar esta qualidade à equipa, mas também que possam ser jogadores que não para rendimento imediato, apenas fazer um ano nos Júniors, mas que possam crescer e ser integrados aos poucos num contexto de segunda liga também. Ok. Quando procuram analisar os jogadores, procuram-se qual é que são os aspectos, sem ser o técnico-tático, o posicionamento, a cultura. Existe pontos que vocês também procuram se focar antes de contratar um determinado jogador? Claro, nós aqui funcionamos um pouco à base, e lá está, eu estou a falar por experiência própria, porque também foi uma coisa que eu acabei as experiências que tive pelo meu percurso, seja a nível de Benfica, seja a nível de Portugal, o facto de ter vivido em Inglaterra, acabei por beber muito daquilo que era o modelo de scouting da FA, que é a Federação Inglesa. Eles têm um modelo de four corners, ou seja, são os quatro cantos, que é técnico e tático, psicológico, social e físico. Pronto, e acaba por ser dentro desta matriz aquilo que eu apliquei aqui à análise dos jogadores no departamento de scouting do Vila Franquense. São estas quatro áreas que nós destacamos os jogadores, que é a análise técnica e tática, a análise física, a análise psicológica, a análise social. Dentro destes quatro parâmetros, depois temos vários itens de avaliação que observamos para que possamos dar a nossa avaliação sobre os jogadores. Ok, muito bem. Também estamos quase a terminar. Já falaste um pouco do teu plano da equipa do Vila Franquense. Gostaria de saber, o mercado ainda existe o mês, mas para acabar basicamente o mês, existe alguma posição, mesmo que não saia ninguém, que queiram reforçar alguma posição que mesmo disseste que o plantel estava quase fechado, mas existe alguma posição que vocês ainda estão à procura para reforçar? Não, neste momento lá está, temos o plantel praticamente fechado. Pode haver aqui uma saída ou outra, frutos também da boa época que fizemos na temporada passada. Há aqui alguns jogadores com mercados e com algumas propostas e sondagens, e que naturalmente, se eles saírem, vamos ter que ir ao mercado buscar jogadores para colmatar estas saídas. E é muito por aí que eu digo que o mercado já está praticamente fechado, mas está aqui dependente destas situações. Porque de resto, em termos de entradas, pode haver aqui uma ou outra situação, mas que ainda não está bem definido, porque está dependente aqui destas saídas, ou possíveis saídas, neste caso. Então só vão ao mercado se houver uma eventual saída? Não, é assim, ainda estamos aqui numa posição, mas não é difícil também de perceber que há aqui uma posição onde só temos três opções neste momento,
e que falta-nos naturalmente, posso dizer, é um defesa central, temos três soluções, precisamos de ter quatro centrais e acabamos por ter que ir ao mercado naturalmente para ir buscar um defesa central. Mas fora isso, só vamos mexer na equipa consoante possíveis saídas. Ok, últimas questões. Em relação, também falar agora um bocadinho do mercado. Como é que o mercado de inverno? Quando é que vocês começam a preparar o mercado de inverno? Sabendo que é um É assim que mercado, é um faz. mercado muito cirúrgico, que é um mercado mesmo complicado, mesmo só em É assim, substituições. nós começamos a preparar no dia que fecha o mercado de verão, mas Ok, no sentido em que fazemos a identificação e observação dos jogadores. Mas depois, ou seja, os jogadores vão sendo identificados ao longo do tempo. Mas depois, chegando ali mesmo, em novembro, no final de novembro, início de dezembro, é que vai depender daquilo que também vai ser as lacunas ou as carências que a equipa técnica vai identificar naquele momento, de possíveis lesões, possíveis castigos, etc. É que vamos perceber efetivamente como é que vamos poder atacar o mercado. Ou pode chegar ali uma proposta de um jogador em janeiro, estarmos bem, chegar uma proposta de um jogador em janeiro e temos que ir buscar alguém para essa posição. Mas aquilo que nós vamos fazer é, a partir do dia 1 de setembro, vamos começar a identificar jogadores que, para todas as posições, jogadores que nós acreditamos que se tivermos que ir buscar em janeiro, vamos buscar ou no mercado de verão. Agora, também sabemos que vai ser uma época atípica, porque vai haver a pausa em novembro para o Campeonato do Mundo, vai haver Taça da Liga, em dezembro vai também ainda haver Taça da Liga, a jornada vai retomar ali no fim de semana de 26, 27 de dezembro, e depois logo a seguir entra aqui em janeiro o mercado de inverno. Vai também depender aqui um pouco também do estado da equipa, a nível coletivo, a nível de classificativo, como é que a equipa está, que carências é que podem existir ou não, se pode haver alguma saída ou não, mas em termos de preparação concreta, vamos começar a partir de 1 de setembro e depois é um processo regular e diário daquilo que é a avaliação da equipa técnica, das carências que vão ser feitas, que são necessárias, quem é que podemos ir buscar, se há alguém que vai sair, se há alguém lesionado, e para atacarmos esse mercado de forma cirúrgica, como tu disseste bem, que é um mercado muito específico e só vamos buscar jogadores se forem para acrescentar e ser uma mais-valia àquilo que já temos para posições específicas, naturalmente. então em comparação com o mercado de verão, é um mercado que, se estiver errado, diz-me que o Vila Franquense foca-se se houver uma eventual alteração, mas não é um mercado que se procura focar tanto em relação ao mercado de verão. Não, até porque, lá está, porque nós estamos num contexto de segunda liga em que são contratos, não são muitos contratos de longa duração, digamos assim, Claro. ou seja, nós esta época iniciámos a temporada, salvo erro, para aí com 13, 14 jogadores que transitaram da época anterior. Tivemos que ir buscar mais uns 10 jogadores, ou jogadores, o que seja. Pronto. No mercado de verão, no mercado de inverno, se vamos buscar dois, três jogadores e é se formos buscar, consoante aquilo que são as carências do plantel na altura. A época passada, aquilo que nós identificámos é que, por exemplo, o ano passado, estávamos a jogar com um sistema com três centrais, estava a faltar um central e fomos buscar um central. Estava a faltar um extremo, porque tínhamos algumas lesões dos extremos do nosso plantel e queríamos um extremo mais vertical, mais virtuoso, forte de 1 para 1 e também fomos buscar esse extremo. Num contexto de empréstimo, surgiram boas oportunidades e aproveitámos. E depois também depende muito disso, ou seja, de oportunidades que possam aparecer, de empréstimos, de jogadores que não estejam a jogar tanto numa primeira liga ou segunda liga e que possam encaixar aqui num contexto de segunda liga, possíveis saídas que possam existir, ou seja, naturalmente que olhamos para o mercado de inverno, mas pela especificidade do próprio mercado, é um mercado que não obriga a tanta intervenção como um mercado de verão, até porque são mexidas muito específicas e muito cirúrgicas, consoante aquilo que é o desenrolar da temporada até aquela fase. Perspectivas para esta época. Quais é que são as A perspectivas? nossa, sim, a nossa expectativa e o nosso objetivo é terminar numa posição superior àquela que acabámos a época passada. Fizemos uma excelente temporada o ano passado. Foi a melhor classificação do Vila Franquense num contexto de segunda liga. Esta é a quarta temporada do clube na segunda liga e vamos querer atingir uma classificação ainda melhor que a temporada passada e acreditamos que isso é possível com o plantel e com a equipa técnica que temos ao nosso dispor. Para terminar, objetivos,
o que é que planeias no futuro, sabendo que estás numa função que gostas, mas ambições que tens para o teu futuro em termos profissionais e pessoais também para. Sim, sim, em termos pessoais, a minha ideia neste momento é usufruir ao máximo desta experiência, desta temporada, conseguir ter uma temporada, digamos, limpa, no sentido em que consigo fazer uma temporada completa só ligada à parte de scouting, porque eu comecei em janeiro de 2021, tive aqueles 6 meses da temporada, depois a época passada estive a fazer scouting e de ser team manager, e esta época pedi para fazer só scouting. E é isso que quero fazer esta época, aqui no Vila Franquense, deixar a equipa numa boa classificação, na melhor possível, e fazendo parte também do processo de decisão e mesmo o processo de negociação, que alguns jogadores até, inclusive, passaram por mim na parte de negociação, tive essa liberdade de ser eu a negociar os jogadores, a escolher alguns jogadores e a negociá-los aqui numas funções um pouco mais viradas para a parte da gestão desportiva, de diretor desportivo, e fazendo a ponte e respondendo à tua questão, é uma área que quero desenvolver, é uma área que em termos futuros vou querer certamente enverdar por ela, mas não digo que será já, porque acredito que ainda tenho de crescer muito na área de scouting, acredito que ainda tenho muito para aprender, quero fazer aqui algumas épocas ainda na vertente de scouting puro e duro, que é o que gosto, mas naturalmente que estou aberto a projetos, a ideias, a possibilidades que possam aparecer e também não fecho a porta se amanhã aparecer esta oportunidade de assumir um papel com maior responsabilidade na parte da gestão desportiva, também não fecho essa porta porque é uma área que gosto, mas sinto claramente que um passo de cada vez na parte de estar mais ligado à área do scouting pode ser vantajoso em termos futuros. E é aquilo que eu espero, ou seja, fazer esta época no Vila Franquense, na parte de scouting, e mais tarde também enverdar, continuar ligado à área de scouting num contexto superior, seja em Portugal ou no estrangeiro, mas também depois, mais tarde, em termos de projeção futura, estar ligado à parte da gestão desportiva como diretor desportivo. Uma experiência lá fora é uma experiência que procuras futuramente ou algo que se aparecesse não é algo que tu pensas? Não, é uma coisa, porque eu já vivi fora, sei como é que é a vida de imigrante, sou uma pessoa aventureira. Agora, neste momento, para ir para fora, tinha que ser um projeto estável, um projeto interessante e que também tivesse autonomia, e já nem falo da questão financeira, obviamente, mas para estar inserido num projeto onde possa ter o meu cunho pessoal, onde eu possa ter esta autonomia e a liberdade que tenho aqui no Vila Franquense, mas consiga acrescentar ainda mais valor e ter poder de decisão, que acho que isso é fundamental para ser só mais um e passado umas semanas os resultados não aparecerem e sair, não ver essa estabilidade, essa confiança, acho que não faz sentido. Ou seja, ir para fora sim, tinha todo o gosto, agora tem que ter um projeto bem estruturado e estável, com confiança. Ok, Francisco, passou rápido, já vamos em 43 minutos É verdade. de Estávamos aqui muito mais tempo a estarmos de falar, se fosse conversa. preciso. Agradecer-te a tua disponibilidade. Foi uma conversa que eu achei muito interessante e ficava mais tempo aqui, tinha muito mais questões, mas também depois fica muito extenso o direct que depois irei colocar amanhã no Certo. Spotify. Agradecer-te então mais uma vez a ti e ao Vila Franquense. Agradecer a todos por terem perdido, que eu acho que não é perder, é aquele perder entre aspas de ouvir aqui as experiências do Francisco. Desejar-te os maiores sucessos pessoais e profissionais, que esta época seja, como tu disseste, melhor que a do ano passado e, e espero por ti um dia, também mais para a frente, outra vez, talvez no final da época, para partilhares um pouco mais da experiência desta última época. Certo, olha, João, agradecer-te aqui mais uma vez o convite e dar-te os parabéns pelo excelente projeto. Agradecer também a quem nos acompanhou neste podcast e quem ainda vai ouvir isto certamente nas plataformas de streaming. E depois também agradecer naturalmente a todas as pessoas que vão partilhando o dia a dia daquilo que é o trabalho como scout e não só, mas que isto é importante, este espaço de partilha para que todos possamos crescer. Acho que isto é muito importante. E agradecer também pelo serviço público que tens feito nesse sentido, acho que é excelente e acabamos por aprender todos um pouco mais. Espero sair daqui mais rico com esta troca de ideias, que basicamente foi isso, foi uma troca de ideias, e também espero que as pessoas que tenham acompanhado, que assim seja.
também fazer dos teus votos os meus, que seja uma excelente época e que terei todo o gosto em estar cá no final da temporada para fazer aqui um balanço da época e esperar que tenhamos sucesso e que estejamos todos certos que vai ser uma época de sucesso para o Vila Franquense. Por isso, mais uma vez, João, muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, um abraço, Francisco. Obrigado a todos. Obrigado.